gente prossegue a nossa roda de análise. Nós estamos concentrados hoje no grande fato do dia, que foi a operação da Polícia Federal voltada contra empresários bolsonaristas. Essa operação, ela ocorreu por ordem do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado, que é também presidente do TSE, teve uma reunião hoje com muita, digamos, antecipação no sentido de expectativa em relação a essa reunião dele com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. De Brasília, em primeiro lugar, as informações ao vivo com nossa repórter Juliana Lopes. Boa noite, Juliana. Oi, William. Boa noite para você também. Bom, a CNN apurou que essa conversa durou cerca de 1 hora. O Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, inclusive, na sequência, foi direto para uma solenidade ali no Palácio do Planalto. Eu estava por lá e vi quando ele chegou e fez, inclusive, acenos positivos para os ministros que estavam ali, indicando que tinha tido uma boa conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Interlocutores dos dois também afirmam que foi uma conversa proveitosa e muito boa, usando essas palavras, mas que saíram de lá sem nenhuma medida concreta. Eu apurei que eles discutiram aquelas sugestões dos militares para aprimorar a transparência do sistema eleitoral. Isso inclui a ampliação do processo de auditoria, o testes em urnas mais recentes, equipamentos de 2020, mas saíram de lá sem uma medida específica combinada. O ministro Paulo Sérgio Nogueira insistiu que algumas mudanças, ajustes, poderiam ser feitos mesmo com a proximidade das eleições. E a gente chama a atenção também porque os militares estavam reclamando dessa falta de abertura de diálogo com o ministro Edson Fachin quando estava à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Só para finalizar, a gente lembra que foi Fachin que excluiu um coronel do Exército, Ricardo Santana, daquele comitê de transparência por disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral nas redes sociais, caso que está sendo apurado. William. Obrigado, Juliana. Boa noite para você em Brasília. Caio, você tem mais informações sobre o que foi combinado? Isso, parece não. Pelo que eu levantei, nesta reunião, a gente subiu mais ou menos a informação, ficou centrado o debate no teste de integridade da urna. Os militares vêm desde o final do ano passado fazendo diversas sugestões, vinham afunilando em 3, que é aperfeiçoamento, que eles consideram do teste de integridade da urna, melhorar o teste público de segurança e observadores nacionais e internacionais. Essas duas últimas, aparentemente, na reunião de hoje, os militares retiraram, focaram no teste de integridade, né? Eles fazem, o teste de integridade já é feito, que é basicamente você comparar o número de votos com o boletim de urna. E aí os militares defendem que seja feito por biometria, que seja feita por um servidor da sessão eleitoral, e isso o Alexandre de Moraes teria sinalizado aos militares que sim, vão focar aí. Então ela já tem um desdobramento prático, sim. Na próxima semana ou na outra, técnicos da Justiça Eleitoral e do Ministério da Defesa vão se reunir para tentar viabilizar isso. Então teve sim, de certa maneira, vou considerar não um recuo, mas os militares retiraram, né, limparam ali, tiraram a espuma ali de boa parte das sugestões que eles iam fazendo e focaram no teste de integridade. Posso completar? Claro, Thaís, por favor, prossiga. Ajudar o Caio. Esse teste de integridade que os militares têm defendido era uma proposta que estava sendo afunilada mesmo. Qual que é a ideia? Para ajudar na explicação do Caio. Normalmente, esse teste já acontece no dia da eleição. Até a eleição de 2020, eram 100 urnas que passavam por esse teste no dia do pleito. Aí, o TSE aumentou para 600 urnas. E o que propõe os militares? Que haja a participação, de fato, do eleitor durante essa testagem. Então, que ela não seja feita apenas por técnicos da Justiça Eleitoral, mas que também seja feita por eleitores comuns, como a gente. William, posso rapidinho? Claro, Raquel. A despeito de todos esses detalhes técnicos que estão sendo discutidos, e a gente lembra que os militares tinham uma longa lista ali de exigências, algumas tecnicamente muito questionáveis, o que eu ouvi é que politicamente o ministro Alexandre de Moraes está tentando dar o que a gente chama de um save face em inglês, de uma porta de saída. Salvar a cara. De uma porta de saída para os militares, né? O ministro Fachin tinha rejeitado todas as sugestões e tinha ficado um mal-estar muito grande, porque algumas sugestões eram mesmo
tecnicamente indefensáveis. Mas a ideia de toda essa costura é dar uma porta para os militares para eles poderem dizer que foram atendidos, que foram ouvidos, que estão fazendo parte do processo. Celso Vilardi, como você não pediu a palavra, eu vou passá-la. Nós estamos já chegando quase ao final dessa edição. Eu queria a sua avaliação um pouco mais abrangente. O TSE passou no teste com o Ministério da Defesa? Olha, William, eu espero que tenha passado, viu? O que nós desejamos nesse momento pré-eleitoral é que haja paz, né? O país não precisa agora de nada que venha a pegar fogo. Eu acho que se efetivamente o ministro fizer uma concessão que agrade, que seja aí uma porta de saída, eu espero que nós tenhamos eleições tranquilas, porque o que importa, na verdade, é que nós tenhamos a manutenção do Estado Democrático de Direito e que sequer haja qualquer tipo de ato que possa comprometer essa democracia que nós conquistamos a duras penas. Caio, muito do que a gente ouviu hoje em Brasília é estragar aquele clima maravilhoso da posse do Alexandre de Moraes. Tá exagero nisso? Eu imagino que de alguma maneira isso vai ser ajustado ainda, do TSE, né? Mas não muito por convicções pessoais dos agentes políticos todos que nós citamos aqui, mas principalmente por causa do presidente da República ter uma necessidade pragmática de precisar recuar, porque ele precisa recuar para conquistar voto, para ganhar do Lula. Então não é estrategicamente bom e positivo para ele avançar, radicalizar, ir para cima novamente, como ele já foi tantas vezes. Além disso, se ele fizer isso, a sociedade civil, Faculdade de Direito da USP, Fiesp e a posse do Alexandre de Moraes já mostraram que ele não tem margem de manobra para muito radicalismo. Ele tem que recuar, principalmente para tentar ganhar a eleição. Virou o caldo, para usar a tua expressão, Thaís. Para terminar. William, ainda manchete, não... hein? Manchete. Não, ainda não consigo responder, de verdade. Acho que a gente precisa Adoro essa franqueza. Não, acho que a gente precisa ter acesso, de fato, à decisão e aí entender os desdobramentos para saber se, de fato, esse caldo entornou. Raquel? Estão cutucando a onça com vara curta, né? Vamos ver. Professor Celso Vilardi, de Direito da FGV, nosso muito obrigado aqui no WW pela sua participação. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado a vocês. Thaís, boa noite, obrigado. Raquel, boa noite. Caio, idem, boa noite.